Olá pessoal, eu estou aqui para falar com vocês sobre a disciplina espiritual da leitura bíblica. Eu quero compartilhar algumas sugestões para te ajudar nesse momento de devocional com Deus. E a primeira coisa que eu preciso te dizer é que você tem que dar a devida importância a isso. Ninguém gosta de conversar num lugar, ter uma conversa num ambiente muito barulhento, onde é muito interrompido. Então busque o melhor lugar, o melhor horário para você ter esse momento com Deus. Eu particularmente não gosto de iniciar o meu dia sem a leitura da palavra. Muitas vezes acontece algum imprevisto e a gente não consegue. Mas para mim é fundamental fazer a leitura da palavra no início do dia. Porque eu não sei vocês, mas assim que eu abro os meus olhos, eu já sou bombardeada com uma série de pensamentos que me trazem ansiedade, preocupação, medo. Então, antes de começar o meu dia, eu tenho que buscar em Deus a orientação, o conselho dele, para que eu possa viver o meu dia fortalecida e convicta de que eu vou cumprir o propósito dele para minha vida, que eu vou desfrutar da vontade boa, perfeita e agradável dele para minha vida. Então, eu sempre recorro a Deus no início do meu dia. Bom, para a gente começar a fazer a leitura da Bíblia, nós precisamos ter uma boa Bíblia nas mãos, uma boa versão. Eu indico a minha versão, que é a Nova Versão Internacional. Ela é contemporânea no seu linguajar, então o português não é tão complexo e tão diferente daquilo que a gente fala hoje, mas ela preserva os textos bíblicos originais. Então, eu te recomendo a se esforçar para usar essa versão. Depois que você se acostumar, você não vai querer trocar. Continuando, para mim, a leitura bíblica tem 3 etapas. A primeira etapa é a etapa da leitura mesmo, é onde você vai entender aquilo que está escrito. A segunda etapa é a etapa da meditação, onde você vai refletir sobre aquilo que Deus está tentando te dizer. E a terceira etapa é a etapa da aplicação, onde você vai aplicar o que você aprendeu, o conselho que você recebeu no teu dia. Bom, nessa primeira etapa da leitura, você precisa ler com calma o texto, entendendo o significado de cada palavra. Então, se for preciso, use um dicionário, o Google, mas entenda o que está escrito. Daí a importância de você ter uma boa versão da Bíblia nas mãos. Uma vez que você entendeu o sentido do texto, aquilo que está dizendo, você vai para a segunda fase, que é a fase da meditação. E aí, nesse momento, você precisa se perguntar o que Deus está falando comigo, o que Deus quer falar comigo através desse texto. Existem alguns exercícios para isso e eu quero compartilhar 2 deles com vocês. Um é quando você está diante de uma história com personagens ali, por exemplo, o milagre de Jesus. Então, você lê aquela história e aí você analisa as reações de cada personagem. Por exemplo, o que Jesus quis nos ensinar com a postura dele, o que nós podemos aprender com Jesus nesse episódio, como que o discípulo reagiu, o que eu posso aprender com a atitude do discípulo, como a pessoa que foi curada lidou com aquilo, o que eu posso trazer para a minha vida a partir da análise daquela pessoa. Então você olha os personagens e vê o que pode aprender com o exemplo deles. Um segundo exercício é você grifar a frase ou expressão, ou até mesmo o versículo que te chamou a atenção. Você grifa e tenta entender por que aquela palavra está saltando tanto aos seus olhos. Seja qual for a técnica que você usar para ler, tem um caderno nas suas mãos ou um bloco de anotações no seu celular. E anote ali aquilo que você acha, que você tem a impressão que Deus está te falando. Então você escreve em primeira pessoa, não se esqueça disso. O que Deus está te falando é para você nesse momento. Muitas vezes nós temos a mania de compartilhar algo do tipo, Deus está falando que a igreja precisa buscar mais a Ele. Esse momento é teu e de Deus. Então tudo que você ouvir, que você entender ali, é Deus falando para você. Não para a igreja, não para os seus parentes, não por mãozinho do lado, tá bom? Você anota sempre assim, Deus quer que eu leia a Bíblia, eu preciso estudar mais sobre a Bíblia, eu preciso ter mais paciência, eu preciso lidar com isso melhor, eu preciso ser mais grato. Eu preciso. É algo para a tua vida. Bom,
feito a leitura, entendido o texto, marcado aquilo que te chamou a atenção, anotado aquilo que Deus está falando para você, você vai à fase da aplicação, que é a terceira e última fase, que é justamente colocar em prática no teu dia a dia. É buscar meios de viver aquilo que você aprendeu, de seguir os conselhos de Deus. É muito importante praticar a palavra e não apenas ler. A leitura da Bíblia, por si só, não vai transformar ela em nada na sua vida, não vai fazer nenhuma mudança. Mas quando você coloca os conselhos dela no teu dia a dia e pratica, aquilo te transforma a cada dia mais em um cristão, em alguém mais parecido com Cristo. E esse é o objetivo das nossas vidas, esse é o propósito das nossas vidas. Ser como Jesus para o mundo. Eu quero encerrar te lembrando que a própria Bíblia diz que aquele que ouve as minhas palavras, as palavras de Deus, e as pratica, é semelhante a um homem prudente que construiu a sua casa sobre uma rocha. Então caiu a chuva, transbordaram os rios, os ventos sopraram e deram contra aquela casa, mas ela permaneceu firme, porque estava na rocha. Construa a tua vida firmada na rocha, que é a palavra de Deus, porque vai cair a chuva, vai transbordar o rio, vai dar ventos contra as paredes da sua casa, e você não vai ser abalado. É a palavra de Deus que nos fortalece para enfrentar o nosso dia. É isso. Até mais. Tchau, tchau.